Saúdo a todos em nome de Jesus. Nós também parabenizamos a todas as mães pelo seu dia. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma de vocês ricamente. Os que dispõem de Bíblia e desejam abrir conosco, Hebreus capítulo 11, apenas um versículo de número 7. Hebreus capítulo de número 11, apenas um versículo de número 7. Hebreus 11, 7 diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, algumas traduções diz construiu, uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Eu saúdo a amada igreja em nome de Jesus, amém? Quero também parabenizar todas as mães por este dia. Todo dia é dia das mães, de mãe, né? Mas hoje, especial, que é o dia das mães, eu quero trazer minha homenagem a todas elas. Meus parabéns, que Deus abençoe a todas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua casa, Senhor, para Te bendizer, Senhor, para Te exaltar, Pai, na beleza da Tua santidade, Senhor. Meu Deus, abençoe a cada irmão, a cada irmã, nesse instante, Senhor, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para encher do Teu poder, Senhor. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Abençoe o pastor Arthur, Senhor, que é o mensageiro, Senhor, da Tua palavra, que traga, Senhor, a cada coração aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Deus da toda a glória, abençoa cada um, a cada ouvinte, Senhor, que mesmo à distância, Pai, está a ouvir este serviço de som, meu Deus, que a Tua palavra vá de encontro a cada coração, Senhor, e te faça a paz, Senhor, como diz a Tua palavra, Pai. Meu Deus, abençoe o resto deste trabalho, Senhor, que tudo que seja feito, Pai, seja para a honra e glória do Seu santo nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O tema que nos foi proposto nessa noite é família consciente da missão que transforma o mundo. Família consciente da missão que transforma o mundo. Eu pastoreei a Igreja de Cristo em Souza por quase 4 anos e eu fui convidado pelo departamento infantil para ministrar uma palavra para as crianças. E eu confesso aos irmãos que eu pensei que era mais fácil pregar para criança, mas não é não, é difícil mesmo. A curiosidade, a imaginação da criança é quase que infinita, é fértil, a palavra é essa. E o tema que me foi proposto para falar àquelas crianças é sobre oração. E eu ministrei sobre a oração, ensinei a elas a oração do Pai Nosso em Mateus 6, que o próprio Jesus nos ensinou. E chegou um momento que eu quis que aquela palavra se tornasse realidade para aquelas crianças. E eu perguntei assim para elas, eu disse, vocês já falaram com Deus e eles responderam a vocês? Aí eu me lembro que tinha umas 6 a 7 crianças, irmãos, todas elas disseram que sim. Aí eu fiquei curioso, eu disse, como é? Quer dizer que todos vocês já ouviram Deus, oraram a Deus e eles responderam, todos disseram que sim. Aí a curiosidade bateu a porta, assim como a de vocês. Aí eu saí perguntando, agora vamos, o testemunho. Você, o que você orou e Deus respondeu? Aí ela disse, eu estava doente, pastor.
doente, ruim, não podia ir para a escola, queria correr na rua e não podia. Aí eu estava em casa deitado e falei assim: Papai do céu, me visite nessa aflição, tira essa doença que eu quero correr, em nome de Jesus, amém. Aí no outro dia a criança amanheceu curada. Aí a outra testemunhou assim: pastor, os meus pais estavam um pé de guerra tão grande, o negócio estava feio. Aí eu orei, aí meu pai decidiu sair de casa, e ele saiu de casa. Ela disse que entrou no quarto e dobrou os joelhos e orou a Deus. Na época essa criança tinha 8 anos. Ela disse assim: Senhor, o Senhor é o Criador da família, o Senhor é o maior interessado em restaurar a família. Abençoa a minha família, Senhor. Traga meu pai de volta. E Deus trouxe o meu pai de volta. E hoje nós estamos bem. A única conclusão que eu cheguei ouvindo aquelas de 6 a 7 crianças é porque os pais daquelas crianças transmitiram para ela uma herança que não tem preço. Elas passaram adiante através dos pais, e a primazia, os pais, depois vem o departamento infantil, de que falar de Jesus, acerca dos princípios, dos valores para uma criança, é um bem incalculável. E tudo que se investe, por mais cedo que seja uma criança, não é perdido o seu ensinamento. Quando você ensina sobre Deus, quando você ensina sobre oração, quando você ensina sobre princípios, sobre valores, tudo fica impregnado na criança, para o bem, como também para o mal. A história de Noé é um afunilamento da história humana. Nós não sabemos quantas pessoas existiam antes de Noé. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a família de Noé ficou com a maior responsabilidade da história humana. Porque se resumiu a 8 pessoas. Vamos supor que tinha 1 milhão antes de Noé. Claro que tinha muito mais do que isso. Vamos supor que tinha. Mas sobre as 8 pessoas, Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, ficaram com a responsabilidade de passar para a geração seguinte acerca do Deus verdadeiro, da queda do homem, da existência de Satanás, da existência e da promessa de que da mulher nasceria o descendente. Eles ficaram sobre a responsabilidade da maior missão que transformaria o mundo no que é hoje. Sobre aquela família estava a missão de preservar a história humana, como ela aconteceu. Se hoje você sabe como Deus fez o mundo em 7 dias, agradeça a família de Noé. Se nós sabemos, meus irmãos, de que o Cristo viria por causa da queda que aconteceu no Éden, agradeça a família de Noé. Então eles fizeram com fidelidade, eles tiveram consciência da missão que receberam, de que a partir dessa missão, eles não iriam apenas preservar o mundo, eles iriam transformar o mundo com a missão que tiveram. Então sobre essa família, tinha uma missão de transformar e preservar os princípios e valores. Mas a pergunta que eu faço é: por que a família de Noé se tornou tão consciente acerca da missão que estava por vir? Meus irmãos, não é uma missão simples. Preservar a história da queda humana, dizer que toda a história humana se tornou tão depravada, a ponto de que Deus destruiu com um dilúvio. Noé tinha pai, Noé tinha mãe, Noé tinha amigos, Noé tinha vizinhos, toda aquela geração se perdeu. Não era fácil para Noé preservar essa história, mas ele preservou com fidelidade. E chegou até nós, e você tem na sua mão uma Bíblia Sagrada, que conta com fidelidade essa história. Porque essa família teve consciência da missão que estava sobre eles, que a partir deles, eles iriam transformar o mundo. Preservar o que Deus queria preservar e transformar o que fosse preciso transformar. Se você puder olhar essa passagem comigo, de Hebreus 11 e 7, nós vamos ver por que essa família foi tão fiel quanto à missão que recebera, que transformaria o mundo que estava por vir, e somos abençoados por Deus por causa dessa família. No início do versículo 7, eu entendo que o primeiro motivo
É porque essa missão ele recebeu diretamente de Deus. Noé recebeu diretamente de Deus. O início do versículo diz: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que não se viam. Meus irmãos, aqui não foi um sonho, aqui não foi passado de pai para filho, foi o próprio Deus que disse a Noé: Noé, eu vou destruir o mundo. Eu vou destruir o mundo, mas eu quero preservar a sua família e os animais, alguns animais que há no mundo. E é interessante, meus irmãos, que os detalhes da precisão que Deus deu a Noé sobre como construir a arca, o tempo que demoraria, toda a família empenhada quanto a isso. E Noé, meus irmãos, seguiu à risca tudo o que recebera. Mas o interessante é que essa missão, ela veio diretamente de Deus, para preservar a sua família, para preservar os animais que estavam sobre a sua responsabilidade e abençoar-nos até hoje. Você acha, meus irmãos, que a missão que temos de abençoar a nossa família também não é divina? Você acha que não está sobre nós, de maneira individual, de preservar os princípios e valores de Deus, assim como estava sobre Noé? Existe, claro que o afunilamento comparado a Noé é incomparável. Mas sobre nós, que somos a geração de Deus, também devemos passar adiante. O Deus maravilhoso que servimos, que é justo, que é fiel, que abençoa, e está interessado em salvar o homem. Está sobre nós a mesma missão que estava sobre Noé. Por isso que é interessante, que Noé recebeu de Deus e cumpriu cabalmente tudo isso. Não apenas porque recebeu de Deus, que nós aprendemos a consciência dessa família quanto a essa missão. Continuando o versículo 7, o texto diz, depois que Deus falara com Noé, o texto diz: e sendo Noé temente a Deus. Essa família tinha princípios e tinha virtudes. O texto inicia-se dizendo que pela fé, então, sem dúvida Noé tinha fé. O texto apresenta-nos que Noé tinha temor a Deus. E a gente não pode se esquecer de Gênesis capítulo 6. O que tem lá? Noé andava com Deus. Meus irmãos, Noé andava tanto com Deus, mas tanto, que só teve Noé. Deus olhou do céu, viu toda a humanidade depravada, e Deus disse assim: Noé, só tem você mesmo. De você eu vou separar a esposa, 3 filhos e as noras. Mas por que Deus, será que Deus não podia salvar outros? Claro que sim, meus irmãos. Mas é que os outros não queriam ser salvos. Os filhos de Noé foram salvos porque eles acreditaram na missão que Deus entregara a Noé. Toda a família participou disso. Se os filhos de Noé não quisessem participar, não tinham participado. Mas a fé foi passada para os filhos, foi passada para a mãe, foi passada para a nora. E esse temor atingiu a todos eles. Sabe quanto tempo durou a construção da arca? 100 anos. Eu vou trazer uma realidade que todo mundo vai acompanhar aqui. A nossa barragem de Santa Cruz foi uma promessa de 100 anos. Eu não estou dizendo que ela durou 100 anos para ser feita. Mas o sonho dela começou há 100 anos atrás e foi inaugurada neste século. Noé recebeu a direção de Deus, cumpriu a direção de Deus e foi 100 anos. Você acha, meus irmãos, que 100 anos construindo, não dá vontade de rebolar no mato o martelo e os pregos, não? Dava. Mas eles tinham consciência da missão que receberam. Eles sabiam a importância do que estava por vir. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Mas Deus disse: meus irmãos, eu não preciso ver um dilúvio para acreditar nele. Eu preciso conhecer o meu Deus. E se ele é verdadeiro, e é fiel naquele que ele diz, e ele é fiel, tudo que ele diz vai se cumprir. Noé não fazia ideia o que era dilúvio. Até hoje eu não sei o que é um dilúvio. Mas Deus disse: Noé, vai vir algo aí que vocês nunca viram. E ele acreditou cabalmente, porque ele conhecera o seu Deus. O texto diz que ele tinha fé. A passagem das Escrituras diz que ele andava com Deus e ele tinha temor a Deus. Temor aqui não é medo. Temor é reverência, obediência, é santidade ao seu Deus. Isso sim é uma consciência da missão que recebera de Deus. Então nós vemos na família de Noé
que recebeu a instrução diretamente de Deus. Eles tinham virtudes louváveis como fé, temor e santidade, porque andava com Deus. Meus irmãos, andar com Deus em uma geração completamente depravada. Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que aparece na Bíblia que Deus se arrependeu é em Gênesis 6:6. E Deus olhou para a espécie humana e arrependeu-se de ter criado. Aí Deus vai dizer a Noé: Noé, eu vou destruir o mundo. Mas por que você vai destruir o mundo? Porque eu me arrependo de ter feito uma raça ruim dessa. Alguém duvida, irmão, da honestidade de Deus para com Noé? Mas aprove a Deus preservar Noé. Deus depositou graça sobre a família de Noé, depositou graça, viu que Noé andava com Deus. Meus irmãos, o mundo nunca ficou totalmente depravado. Deus sempre teve os seus fiéis, sempre teve os seus remanescentes. A nossa missão de conscientização é ser esse povo que é um remanescente de Deus, é fazer a diferença em meio àqueles que não querem saber de Deus. Essa família quis honrar a missão que recebera. E eles honraram com fidelidade. 100 anos derrubando árvores, 100 anos serrando árvores, 100 anos. Meu amigo, é um tempo absurdo para nós. Mas passou os 100 anos. Passou os 100 anos. Noé construiu a arca. Deus mandou que os animais entrassem. A família de Noé entrou. Quem foi que fechou a arca? Deus. O que estava ao alcance de Noé? Deus não moveu uma palha. Não morreu uma palha. Noé, é contigo. 100 anos, te vira. Já fiz as árvores mesmo, se vira. Dei a instrução. Deus é o maior arquiteto que há no mundo, né? O arquiteto da arca foi Deus, irmão. Você acha que o negócio daquele ia afundar? Quem sustenta o nosso planeta nesse sistema solar é Deus. Está sustentado no firmamento em que não se vê. Isso é um arquiteto digno de ser louvado e adorado, não é? Noé seguiu a risca, aí Deus fecha a arca e manda um dilúvio. O texto diz assim, continuando só o versículo 7. Construiu Noé a arca para a salvação de sua família. Se outros quisessem construir a arca, meus irmãos, não tinha problema. Pode fazer. Vamos imitar o réu Noé. Noé foi o pregoeiro da justiça, viu? Era enquanto ele batia o martelozinho, ele falava que Deus haveria de mandar um juiz sobre a terra. Noé foi um pregador. Enquanto Noé fez isso, ninguém acreditou. Mas sua família acreditou. Billy Graham chegou a dizer que para ele o maior evangelista da Bíblia era Noé. Porque conseguiu salvar sua família da maior destruição que esse mundo já viu. E essa missão, meus irmãos, foi um êxito. Deu certo. Preservou os animais, preservou a família. E o texto diz isso. E Deus condenou o mundo e Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Glória a Deus. Ele conseguiu preservar sua família, mas isso foi fruto de uma conscientização de que Deus é sério quando diz que tem juízo. Deus é fiel para cumprir suas promessas, por mais juízo que fosse, por mais severa que fosse a promessa, Deus cumpriu cabalmente isso. Mas Noé conseguiu passar, a esposa de Noé conseguiu passar para gerações seguintes, de que valia a pena ser temente a Deus, ser fiel a Deus, guardar os princípios e valores da palavra de Deus. Toda a família foi salva, porque eles conheceram o Deus verdadeiro, toda a família. E eu pergunto a cada um de vocês nessa noite, e será que nós não temos esse mesmo desejo de Noé? De ver toda a nossa família salva do maior juízo que está por vir, que é a condenação eterna? Meus irmãos, esses juízos que acontecem sobre a terra, são só prelúdios sobre o maior juízo que está por vir, que é a condenação eterna. Um dilúvio não se compara, as pragas não se comparam, é um sofrimento eterno. Noé foi herdeiro da justiça. Irmãos, preste atenção. A palavra herdeiro é quem recebe a herança. Noé não estava deixando a herança para ele. Ele recebeu uma herança do próprio Deus, que é a fé. E ele passou adiante essa herança, que vem da fé. Pastor, que herança é essa? O autor de Hebreus vai dizer no final dessa passagem, que Cristo é o autor e consumador da nossa fé.
Noé esperava um cordeiro que estava por vir. Toda a família de Noé sabia de que a maior salvação que podia ter era em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a missão que Noé recebera de passar a promessa que viria um Salvador, ele cumpriu com excelência, e essa promessa está de pé nessa noite. Você também pode ser salvo, a sua família também pode ser salva. A missão que a igreja tem sobre a terra é anunciar esse Cristo que ainda salva, que ainda restaura, que ainda perdoa pecadores. Isso é uma missão extraordinária, meus irmãos, que está de pé. Isso compete ao pai passar para os filhos essa herança, pregando a palavra com seus exemplos. Compete à mãe passar adiante esses princípios e esses valores, e ele fez isso com excelência, o nosso velho Noé. E a passagem, meus irmãos, conclui dizendo que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, e tudo isso chegou até nós. A missão é nobre, anunciar Cristo para salvar o mundo inteiro. Anunciar Jesus. Eu não sei como você veio aqui. Como é que está a sua esperança do que está por vir? Meus irmãos, o mundo está um caos. A guerra da Rússia e da Ucrânia permanece. Os ataques para com Israel permanecem. Venezuela querendo invadir um país vizinho permanece. O nosso Rio Grande do Sul alagado permanece. Esse mundo é um caos e está um caos. Meus irmãos, ora vem Senhor Jesus. Nossa casa não é aqui. Jesus disse que iria para os céus preparar um lugar, e quando ele fosse, preparasse um lugar, ele voltaria e nos levaria para ele mesmo. Porque aonde ele estiver, nós também devemos estar. Essa esperança de vida eterna estava sobre Noé e também está sobre nós. Eu sei para onde eu vou, meus irmãos, quando fechar os olhos dessa existência. Mas você sabe para onde vai? Você tem essa mesma herança, essa mesma promessa que estava sobre Noé? Ou você acha, meus irmãos, ou você vai fazer como a geração de Noé? É bobagem desse velho, é bobagem desse jovem, é loucura desse povo. O dilúvio veio e matou toda aquela geração, mas a família de Noé foi salva. Por que você não vem para a arca chamada Jesus? Por que você não toma uma decisão nessa noite e recebe a mesma herança que Noé recebeu, a fé em Cristo Jesus, e tem consciência de que Deus é fiel para cumprir todo o juízo que Ele prometeu? Tantas coisas boas Ele vai cumprir, como também as ruins. Ele vai cumprir tudo, Ele é fiel quanto a isso. Aonde está a primeira pessoa que deseja voltar para Jesus? Essa família cumpriu com excelência a missão que transforma o mundo, que é passar a missão acerca de Jesus adiante, e passou, chegou até nós e chegou até você. Sabe onde você está? Vem aqui, nós queremos orar por você. Faça parte dessa herança. Essa família cumpriu com excelência. Você também é alvo da salvação de Deus. Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.